assunto é com Murilo Rocha. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Situação dos ônibus complicada, hein? Em Vespasiano, veículo pegando fogo. Aqui em BH, problema de sempre, de atraso e de superlotação e todas aquelas outras questões que a gente sempre traz para os nossos ouvintes. Falar um pouco aí dessa reunião de ontem, a gente até noticiou, Rodrigo Pacheco recebendo os governadores exercício do Rio Grande do Sul, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador do Rio, Cláudio Castro, e governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Esses estados, como a gente já trouxe aqui, respondem pela maior parte da dívida dos estados com a União. Hoje um total de 740 bilhões de reais, e esses 5 estados é que devem mais à União. O que foi acordado ontem para sair uma nova proposta? Lembrando que o encontro do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, com os governadores. A ideia é tirar uma proposta dessas reuniões e levar para o ministro Haddad, depois do aval dele, isso começar a tramitar no Senado. Primeira coisa importante de mudança é o seguinte, aquela questão do indexador da dívida, né? Os juros, indexador aí dos juros da dívida, que hoje é 4%. Todos querem que esse indexador vá para 1%. O governo federal, Fernando Haddad, eu até disse aqui ontem, propôs que esse valor pode chegar a 1% de acordo com vagas no ensino médio técnico. Na conversa ontem dos governadores com o Rodrigo Pacheco, eles falaram que além das vagas do ensino médio técnico, outro critério para reduzir esse indexador seriam investimentos em infraestrutura. Por exemplo, construir uma estrada, fez uma duplicação de uma rodovia, isso contaria como um fator para reduzir esse indexador até chegar a 1%. Então, esse é um ponto, uma novidade da reunião de ontem. Não quer dizer que o governo federal vai aceitar, mas foi um ponto que levantou que além das vagas de ensino médio técnico, também se analisa os investimentos em infraestrutura para ser um fator reduzir esse indexador até que chegue 1%. Outro ponto, federalização das estatais, né? Ou seja, passar, por exemplo, aqui no caso de Minas Gerais, a Codemig para a União, a CEMIG ou a Copasa para a União. Não seriam mais empresas estatais, seriam empresas federais. A proposta do ministro Fernando Haddad, que esse valor poderia somar até 20% da dívida, você poderia abater, ou seja, não poderia abater mais que 20% da dívida. Na conversa de ontem, os governadores propõem que não tenha esse teto, né? Que o valor das estatais seja qual ele for, mas que abata ali o percentual correspondente. Se for 40%, que se abata 40%. Se for 60%, que se abata 60%. Ou seja, não teria um teto para o abatimento das dívidas com a venda de estatais. Outra proposta ontem dos governadores apresentada por Rodrigo Pacheco, dívidas que os estados têm para receber, ações judiciais, né? Que os estados têm para receber, dívidas aí que estão na justiça, que os estados têm de receber. Esses créditos dessas dívidas judiciais, né? Esses recebíveis seriam transferidos do Estado para a União. Vamos supor que Minas tem uma ação, aí move uma ação contra Furnas Centrais Elétricas, um exemplo, e tem a receber aí 5 bilhões. Tá? Então essa dívida, quando sair essa decisão da Justiça e Furnas for pagar, vai pagar direto para os cofres da União, vamos supor, e não para Minas mais. Ou seja, seriam os recebíveis que Minas teriam direito em ações judiciais, créditos judiciais, que Minas poderia usar aí para abater a dívida. Esse foi o principal da conversa ontem. Essa proposta, agora o senador Rodrigo Pacheco vai dar um formato nela, levar para o ministro Fernando Haddad. O Haddad vai fazer as ponderações dele, claro que não vai aceitar todas essas questões, mas deve rever uma coisa ou outra, e aí esse projeto começa a tramitar no Senado. Segundo o presidente Rodrigo Pacheco, mineiro Rodrigo Pacheco, esse projeto começa a tramitar ainda no mês de abril. Se pelas comissões, né? Aquele trâmite pelas comissões, depois no plenário. Se é aprovado no plenário, ele tem que ir para a Câmara dos Deputados. Aí também passa pelas comissões. Se não tiver alteração na Câmara, ele vai para a sanção presidencial. Se a Câmara mexer alguma coisa nesse projeto, ele tem que voltar ao Senado para ser aprovado novamente. Ou seja, é um trâmite ainda demorado, né? Dificilmente isso acaba antes. Um projeto vai para sanção antes aí de meados ou quem sabe até o fim do ano. Lembramos que estamos no ano eleitoral, daqui a pouco os deputados esvaziam ali o Congresso, senadores, porque tem interesses aí nas
nas prefeituras, ou seja, o segundo semestre desse ano será pouco produtivo, provavelmente, no Congresso Nacional. Então, é um tema que não vai ser rápido, mesmo que se, vamos dizer que o Haddad aceite todas essas condicionantes, não vai aceitar, mas vamos supor que aceite, até elaborar um projeto, ele tramitar pelas duas casas para sanção, eu não acredito que isso ocorra esse ano. Ou seja, Minas vai ter que conseguir aquela liminar, aquele efeito suspensivo aí, para continuar não pagando a dívida. Lembrando que vale até 20 de abril, Minas vai pedir mais 6 meses, provavelmente vai esticar até outubro, mas ainda acredito que ainda vai precisar de mais um aditivo ainda, porque acho difícil esse projeto ser aprovado nesse tempo. Então, esse é o assunto do dia, né? Esse resultado da dívida dos estados com a União, as propostas apresentadas hoje pelos governadores. Mas queria trazer mais duas questões interessantes aqui. Uma pesquisa publicada hoje pelo jornal O Tempo, dando a prefeita de Contagem, Marília Campos, com 59% das intenções de voto, contra 10% do cabo Júnior Amaral, que é um daqueles apadrinhados lá de Bolsonaro, e 9% Felipe Saliba. É o retrato da pesquisa, ou seja, se fosse agora a eleição, e essa pesquisa, caso reflita a verdade, a prefeita Marília Campos estaria eleita em primeiro turno, prefeita do PT. Lembrando que lá tem também, como eu disse, um dos, como eu posso dizer, apadrinhados, né? Um dos filhotes de Bolsonaro, que é o cabo Júnior Amaral. Temos o Nicolas, que é deputado federal, e temos o Bruno Engler, que é candidato à capital. São 3 parlamentares e muito próximos de Bolsonaro, sempre foram muito. Mas em Contagem parece que não pegou ainda esse apoio de Bolsonaro. O Júnior Amaral está bem atrás da prefeita Marília Campos, que é bem avaliada, né? A gente sempre traz isso aqui, ou seja, a eleição dela tende aí para ser primeiro turno. Trazendo para a eleição de Belo Horizonte, eu faço o convite aqui para quem está nos escutando. A TV Band de Minas está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos. Já escutamos a Luísa Barreto, semana passada era para ser o Paulo Brant, mas ele teve um problema de saúde. E nessa terça-feira, hoje, a partir do meio-dia, vamos entrevistar a deputada federal Duda Salaber, que já foi vereadora da capital, agora é deputada federal. A gente vai no programa do Eduardo Costa, o Boa Tarde Minas, ele vai fazer essa entrevista com ela. Convido todos vocês a participarem, ouvirem, mandarem perguntas para o programa, porque é importante a gente discutir a cidade, né? A gente reclama tanto, então a gente tem que ter esse espaço de diálogo com os pré-candidatos e ouvir quais são as propostas deles, né, para esse problema. E a Duda Salaber é uma dessas pré-candidatas aí à Prefeitura de Belo Horizonte, que será sabatinada hoje no Boa Tarde Minas pelo apresentador Eduardo Costa. É isso, meio-dia.